Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é a nossa 15ª aula do Autodesk Revit. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar o comando de separação de ambientes. O que seria isso e para que serve isso na verdade, né? Bom, o separador de ambientes ele vai nomear, ok? O seu ambiente como sala, cozinha, sala de jantar, banheiro. E ao mesmo tempo que ele vai te dar os nomes dos ambientes, ele vai trazer para você itens como área e volume ao mesmo tempo. Ah, professor, mas não tem um comando de área? Sim, tem um comando de área, porém eu vou focar nesse comando o item de volume, ok? Bom, então vamos lá, depois da aula de componentes, espero que vocês tenham mobiliado a casa de vocês, aí tenham conseguido colocar todos os componentes. Bom, eu vou executar esse comando no meu item de superior. Por quê? Olha só, no item inferior eu tenho somente duas áreas, que seria o quê? Uma cozinha, uma sala de jantar, que estaria acoplada aqui no mesmo ambiente, e depois a sala, ok? Eu vou colocar aqui no item superior, porque tem bastante informação, ok? Bom, nesse momento, percebam que começou a atrapalhar as vistas inferiores na minha planta superior. Bom, primeira coisa, aqui na nossa árvore de propriedades, eu vou encontrar o item chamado subjacente. Ele vai ativar para mim a vista que eu desejo. Por exemplo, nesse caso está como pavimento inferior. Ele traz num tom mais claro, de um cinza, né? E eu consigo trabalhar com a projeção das paredes, portas, móveis, mas agora já não tem tanta importância para mim, porque eu já construí. Então eu vou dentro do subjacente e vou colocar nenhum. Clico no aplicar e ele desaparece toda a minha vista inferior, ok? Bom, dando sequência, o que eu vou localizar? Dentro da minha aba arquitetura, ok? Eu vou ter um grupo chamado ambiente e área, que são três comandos bem específicos, ok? Ambiente, separador de ambiente e identificador ambiente. Bom, o ambiente já vem automático. Como assim? Clicando dentro de ambiente, eu posso arrastar ele para a tela e ele já vai separar para mim os ambientes aonde existem paredes, ok? Mas olha só o problema que está acontecendo aqui. Quando eu separo o ambiente entre a escada e o corredor de acesso, ele não cria delimitação. A área que está literalmente vazada entre a escada, ele executa também um cálculo, ok? Então eu vou voltar e eu vou começar explicando o separador de ambiente, ok? Bom, clicando no separador de ambiente, ele vai trazer o campo desenhar, onde eu tenho ferramentas de linha, retângulos, polígonos, círculo, arcos, ok? Ou até mesmo pick lines, que é selecionar linhas, né? Então eu vou criar linhas aonde estariam fazendo o stop. Os stops automáticos são paredes, construções como laje, forro e piso, entre outros componentes que nós levantamos no Revit. Nesse caso, como não tem nenhum desse processo, ele acaba não delimitando. Então temos que fazer manualmente. Ok? Então eu quero pegar somente o item de piso. Ok? Ele vai criar duas linhas sobrepostas. Se você depois quiser esconder essas suas linhas, você pode clicar em cima delas e clicar nessa lâmpada ocultar na vista, ok? Ou você oculta somente o elemento ou a categoria, ok? Eu vou somente ocultar esse elemento e esse que ficou na vertical, ok? Fica muito mais fácil, ele fica mais limpo. Quando eu volto agora, percebam a diferença. Clico no ambiente, ele não calcula mais a região da escada, ele delimitou nessas duas linhas que eu acabei de criar. Por isso, o primeiro comando que é explicado é o separador de ambiente. Se o seu projeto precisa ser executado isso, então faça ambiente por ambiente, ok? Bom, agora eu vou executar os ambientes do quarto 1, quarto 2, ok? Suíte e até mesmo aqui a sacada. Bom, e como que funciona agora então o item do ambiente? Vamos lá. Habilitando o ícone ambiente, ele já traz para a gente aqui, ó, na ponta do mouse, a palavra ambiente e depois embaixo não calculado. Por que não vem calculado? E o que é esse não calculado? Olha só,
Aqui no campo de propriedades, existe 3 componentes. O de vocês deve vir assim, ó, somente separação por nome, que é identificador. Se você quiser colocar como volume, ele vai colocar o item de volume a ser calculado. Ou, se você tem um item de área, ele também calcula a sua área a ser construída, ok? Bom, nesse caso, eu já vou colocar ambiente com volume, porque eu vou explicar um probleminha que sempre acontece com o cálculo de volume. Na verdade, não é um problema, e sim uma configuração. Eu vou colocar exatamente nesse quarto aqui, ó. Dou um clique, não preciso me preocupar, porque ele já delimitou com as paredes, e ele já vai introduzir ali para mim, ambiente 5 não calculado. Bom, por que ele veio com o nome ambiente? Por que ele veio com 5 e não calculado? Primeiro, o ambiente ele sempre vai colocar em todos que você faça. Para você alterar, dá um clique somente e depois dá um segundo clique em cima da palavra novamente. Não dê um duplo clique, porque ele vai chamar o item de edição de família para identificador. Não clique então muito rápido, dê um clique, espera um pouco, clica novamente. Eu vou colocar nesse meu processo, quarto 01. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Dou um clique fora, quarto 01. E o porquê do número 5? Como eu já executei 4 ambientes de teste na parte inferior para corrigir esse erro de volume, ele acabou acumulando a numeração. 1, 2, 3, 4, o próximo seria o quinto, então. Posso trocar esses valores? Tomem cuidado. Uma vez criando um valor, ele já vai computar isso dentro da memória do arquivo, ok? Como essa numeração para mim não é importante, somente o nome, ok? Eu não vou deletar e muito menos eu não vou alterá-lo. Se você sentir a necessidade, altere. Como? Clicando uma vez em cima do número, clicando a segunda vez. Você deverá colocar um número que não existe ainda. Ok? Bom, não calculado. Na verdade, o não calculado é uma configuração que deixa o Revit mais rápido. Toda vez que você clica em qualquer componente, ele vai calcular a área e, se você permitir, o volume. E como que eu configuro? Dentro do campo de ambientes, eu vou clicar dentro aqui, ó, dessa seta. Ele vai trazer para mim esquemas de cores e cálculos de área e volume. Clique na segunda opção, cálculos de área e volume. E olha só, cálculo de volume. Volumes são calculados nas faces de acabamento. Embaixo, somente áreas, que é o mais rápido, ou áreas e volume. Ele está desabilitado nesse meu componente. Ok? Confirmo com o OK. Pronto, ele acabou de trazer o volume desse meu quarto 01. E eu vou repetir isso para todos os ambientes. Ok? E agora, como que eu desabilito esses 5, caso haja necessidade? Você vai clicar em cima dessa opção que você acabou de inserir, clicar no editar tipo e aqui vai vir, ó, exibir volume, ok, exibir número do ambiente. Não, eu desabilito. Confirmo em aplicar e dou um ok, ele acabou não deixando mais esse meu item, ok? Então ficou agora somente o nome e o volume. Bom, tomem cuidado com o tamanho das fontes e o tamanho de todos os processos, porque as letras elas alteram conforme a escala do desenho. Se você diminuir a escala, o seu texto fica pequeno, e se você diminuir mais a escala, o seu texto fica grande, ok? Dependendo da sua situação. Eu ainda vou fazer uma videoaula onde eu edito as famílias. Nesse nosso caso, eu só vou criar os ambientes, ok? Como que eu posso calcular o volume corretamente? Tem que tomar um cuidado. Na representação de área, que é a planta, está tudo ok. Se eu clicar aqui no meu corte, eu vou identificar aquele quarto, que é exatamente esse quarto, e verifiquem que ele está calculando o volume errado. Por quê? O deslocamento aqui, ó, ele está pegando a 2 metros, 43 e 84. A altura desse ambiente é 2 metros e 85. Confirmo com OK. Que é até o limite do forro, e agora sim eu tenho um volume exato, ok? Estava com 17, agora passou para 19,24. Então já fica muito mais preciso esse meu cálculo, a gente tem que tomar um cuidado. Uma coisa que eu não me atentei é que quando eu crio o ambiente, nós já podemos configurá-los aqui, ó, na aba abaixo do meu menu Ribbon. Então, modificar, colocar ambiente, limite superior é exatamente aonde eu estou trabalhando. E o meu deslocamento eu posso colocar a altura que eu necessito, que seria os 2,85, ok? Bom,
Seguindo em frente, pessoal, olha só o que está acontecendo agora com o meu item de planta. Se vocês colocarem todos os móveis, colocarem todos os objetos dentro dessas regiões, o que vai acontecer? Vai começar a ficar tudo sobreposto. Por exemplo, aqui esse é um ambiente de sala, correto? Se eu clicar aqui em ambiente, ele vai ficar em cima do sofá. Qual que seria a minha dica? Eu iria criar uma segunda planta, ok? Somente com os objetos de área e objetos de volume. Bom, quando eu faço objeto de área, ele já cria para mim uma nova planta. O de volume não. Então eu vou clicar em cima de plantas de piso, botão direito, ok? E vou na opção duplicar vista. Eu tenho 3 itens. Duplicar, que ele vai criar uma vista idêntica a essa. Duplicar sem detalhar, ele vai tirar todos os componentes de texto. Ou duplicar como dependente. Se você duplicar como dependente, o que você executar numa planta irá aparecer na segunda. Por exemplo, olha só, cliquei, ele fica logo abaixo de dependente pavimento inferior, já está ativado. E se eu vier aqui, ó, ambiente, e selecionar, ó, ele já fica no meu processo. Porém, quando eu clico no pavimento inferior novamente, ele também aparece. Ah, mas se eu vier aqui no ambiente e desligar? Bom, se você clicar em cima do seu ambiente e selecionar categoria, ele vai esconder todo o processo de ambiente em todas as vistas. Eu vou até mostrar para vocês, ó, ocultar categoria, sumiu no pavimento inferior, já no dependente também sumiu. Qual que seria uma saída? Vou voltar no pavimento inferior, dar um Ctrl Z, apareceu novamente. Vou clicar em cima do nome e eu vou selecionar ocultar elemento. Ok, pronto. Se eu quiser ocultar a área também, que ele fica sempre mostrando com uma área com quadrante, eu oculto o elemento também. Já no pavimento inferior, que é dependente, não desaparece tanto os nomes e quanto o delimitador. E nessa planta, vale a pena deixar os carros e os móveis? Não, eu posso clicar nos objetos e também esconder todos, porque não é a intenção dessa planta dependente. Então eu venho aqui, ó, dependente, eu posso até renomear. Clico em renomear, ponho pavimento inferior, ambientes. Ok? Então o que seria mais prudente a gente trabalhar sempre com esse vínculo. Se você não criar esse vínculo, fica um pouco desorganizado na sua árvore de navegação. Então o pavimento inferior permanece com os objetos, carro, mobília, ok? Já no pavimento inferior ambientes, não aparece mais nada. E você vai repetir isso em todo o seu processo de projeto, ok? Se você quiser habilitar de novo a numeração, clique em cima no seu ambiente, editar tipo e exibir número do ambiente, ok? Ele volta a aparecer. Percebam que é o número 6 agora. Como lá na parte superior foi executado o item número 5, no ambiente abaixo foi executado o número 6. Beleza, pessoal? Esse item de ambiente eu vou voltar depois com as edições de família, que é esse próprio item escrito. Eu vou alterar a fonte, eu vou alterar dimensões, ok? E é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado todos vocês. Mais uma aula muito importante para você ter levantamento de material. No final do nosso curso, todos esses ambientes irão aparecer numa tabela com a numeração, com o nome, com volume e área, com muito mais agilidade e facilidade para o seu processo. Só um adendo, esse ambiente que eu executei aqui embaixo está errado, ok? Por quê? Ele está pegando todo o meu pavimento inferior, o que eu não desejo. Bom, eu vou reajustar isso e como que eu faço? Deleto o meu ambiente e ele foi excluído, ok? Galera, então é isso aí. Se você gosta do vídeo, clica no gostei, compartilha pelo Facebook, pelo Google+, ok? Pelo Twitter. Ajude a divulgar mais e mais esse curso que é gratuito para quem está precisando. Qualquer dúvida, acesse o meu Facebook. Eu vou tentar responder todo mundo por lá, ok? E é isso aí. Quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado a todos e fui!